muita paz em nossos corações, que o Mestre Jesus possa ser sempre o guia e modelo nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia. O tema de hoje, nós estamos quase encerrando o Livro dos Espíritos para recomeçá-lo, porque o estudo da doutrina nunca se finda, não existe formação em Livro dos Espíritos, não temos diploma quando terminamos um Livro dos Espíritos. Nós recomeçamos e sempre recomeçamos. E cada vez que nós estudamos, lemos, porque estudar mesmo ainda é muito mais profundo do que isso. A cada vez que nós lemos, nós vamos ampliando a nossa visão e percebendo detalhes e adentrando mais na essência das perguntas e das respostas que da vez anterior não tínhamos percebido. Por quê? Porque a cada dia nós vamos amadurecendo mais espiritualmente e conseguimos enxergar as coisas de uma forma diferente também. Então, basicamente, semana que vem, as últimas perguntas. Então, hoje é da 1012 a 1017. Está ainda no capítulo das penas e dos gozos futuros, paraíso, inferno e purgatório. São o último item do Livro dos Espíritos. Então, é um assunto interessante, porque mexe muito com as nossas concepções, Dependendo de qual formação religiosa nós viemos, ainda temos muito isso arraigados no nosso pensamento. Também frutos aí de várias encarnações acreditando nessas alegorias, nessas formas de pensar. E a doutrina tem uma forma mais abrangente, Tira as alegorias, as materialidades e nos dá uma forma mais racional de se pensar sobre o céu, inferno e purgatório. E é isso que nós vamos falar um pouquinho. Então, sempre houve no homem a intuição da continuação da vida após a morte. É uma ideia inata, o nada sempre apavorou, sempre aterrorizou muito. Por quê? Porque o nada não existe. Você desencarna, você morre e acontece o quê? O nada. Tudo se perde, Então, os espíritos dizem para a gente, essa ideia aterroriza porque o nada não existe. E pelo bom senso, nós fomos verificando que essa realidade pós-vida material seria boa ou não de acordo com aquilo que eu tivesse feito aqui no plano material. Vai ser bom se eu fiz coisas boas, e não muito bom se eu também não fiz muitas coisas boas. Mas ainda com a nossa visão muito estreita, muito material, nós materializamos o céu, o inferno, o purgatório, circunscrevemos esses locais. Colocamos o quê? Materializamos. A nossa tendência ainda é de muito materializar as coisas. Aquilo que é imperceptível ainda aos nossos sentidos, nós não conseguimos ainda entender muito. Porque nos falta o quê? Nos falta essa matéria, primeiro, mais sutil do corpo e uma habilidade melhor, uma faculdade aí do espírito de ser mais sensível ao plano espiritual. Então, a gente materializou. Como ainda materializamos muito Deus, Ainda muitas religiões ensinam que Deus, é aquele senhor barbudo com cajado na mão, que castiga, que pune, ou seja, trazendo o quê? O que nós somos representando Deus. Nós é que punimos, nós é que castigamos, nós é que não entendemos, Mas Deus não é nada disso do que a gente materializa dele. Então, céu, a definição de céu. Segundo a religião, região para onde, de acordo com as crenças religiosas, vão as almas dos justos. É um lugar circunscrito, Acima lá das nuvens, um lugar circunscrito. Segundo o Espiritismo, a palavra céu indica o espaço universal,
São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, em que os espíritos gozam de todas as faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Vou dar uma visão rápida do que as religiões tradicionais passam sobre céu, inferno e purgatório, e a visão do espiritismo. Na visão das religiões tradicionais, há a criação do espírito, né, ali no momento da concepção, do nascimento. Vem a vida, né, de relação aqui na Terra, a encarnação. Quando há a morte do corpo físico, há uma análise da vida terrena, há um julgamento. Foi uma pessoa boa? Sim, se for uma pessoa boa, vai para o céu. Não foi? Uma pessoa pouco ruim ou muito ruim? Se foi pouco ruim, ela vai para o purgatório, purgar, se purificar, né? Para aí, então, ascender para o céu. Se não, se for uma pessoa muito ruim, ela vai para o inferno e de lá não sairá mais, né? Não tem mais essa ascensão aí para o céu. A visão do espiritismo é a seguinte: tenha lá a evolução do princípio inteligente, que no laboratório invisível lá de Deus, há a criação do espírito que encarna nas suas primeiras vezes. Quando há a morte do corpo físico, ele volta ao plano espiritual, e se esse espírito necessita de um novo aprendizado na Terra, ele novamente reencarna. Se não precisa mais de um aprendizado na vida material, ele continua sua evolução no plano espiritual e continua aí sua construção eterna do conhecimento e da felicidade, auxiliando a Deus, né? O céu, como aqui no do Livro dos Espíritos também diz, não é um local circunscrito, né? A crença ainda mais difundida entre os homens é que o céu é de um local determinado e que nesse local iriam as almas dos eleitos, né? Aqueles que foram eleitos por Deus. Só que ainda o aspecto e o conteúdo desses locais ainda reflete muito dos ideais, dos prazeres materiais, das culturas ainda existentes na Terra. Algumas culturas afirmam que o homem, quando desencarna, ele terá várias mulheres à sua disposição, né? Lá, a cultura lá dos muçulmanos. Outras sustentam que o paraíso, nós vamos ficar lá na ociosidade, com lá os anjos tocando harpas, comendo frutas, né? Ficaremos lá na total ociosidade. Ou seja, essas concepções refletem ainda a satisfação dos nossos vícios terrenos, como a gula, né? Como a ociosidade e a sensualidade. Logo, se esses espíritos são eleitos, é sinal de que são muito evoluídos ou já perfeitos. Esses espíritos têm prazer em quê aqui na Terra? Em trabalhar em favor do próximo. A ociosidade para eles é uma palavra que não existe. Eles são puros, espíritos perfeitos, porque já se livraram de todos os vícios, de todas as más paixões. E aí vem a morte e acaba com isso, se tornam aqueles que trabalharam em prol do próximo, se tornam ociosos, se tornam, né, preguiçosos pela eternidade toda. Não tem muito cabimento, né? Então, o paraíso, consequentemente, não é um local de ócio nem de desfrutes. É um local o quê? De trabalho, né? Almas, o que nós vemos aqui, por exemplo, espíritos como Chico Xavier, como Gandhi, Madre Teresa, são espíritos o quê? Incansáveis. Incansáveis. Eles só dormem porque a matéria precisa ali daquele momento de se, né, refastelar ali no repouso. Mas o tempo todo estão o quê? Ativos, pensando no bem do próximo.
Então, daí nós concluímos que o quê? Que o céu não é um local assim, que o céu está na alma, que o céu está dentro de cada um. Que céu e inferno são estados de alma, né? Não precisamos desencarnar para estar no céu e nem no inferno. Na nossa vida, né, o céu é um estado que de consciência. Céu é estar em harmonia com as leis de Deus. Porque quem está em harmonia com as leis de Deus está feliz. Porque lá aqui no Livro dos Espíritos diz que somos felizes quando mais nos aproximamos das leis de Deus. E somos infelizes quando estamos afastados da lei de Deus. Então, se eu estou em harmonia com o Pai, se eu estou em harmonia com as leis, eu estou feliz, aonde eu estiver. E eu levo a minha felicidade e a minha harmonia para aqueles que estão ao meu redor. E faço do meu céu particular um céu coletivo. Porque aquele que semeia a paz, ele contagia as pessoas também com aquela paz, com aquela harmonia. Tem pessoas que a gente tem prazer em estar ao lado, porque a gente se sente bem, é uma vibração boa, nos acalma, né? Fala aquela palavrinha na hora certa. São pessoas que nos trazem o quê? Nos trazem um céu ali naquele momento, né? Não precisa eu desencarnar para isso. E a mesma coisa o inferno. Não é um local também circunscrito, né? Em que a gente vai lá queimar eternamente. Não. O inferno, para a gente, aqui para a doutrina espírita, é o quê? É uma vida dura de provações, mas que a pessoa não tem fé no futuro. Ela não tem esperança de melhoria de vida. Então, para ela, aquele sofrimento é eterno. Porque se ela não vê uma luz no fim do túnel, aquilo para ela é eterno, não vai acabar nunca. Também no Livro dos Espíritos nos diz o que compõe a felicidade. Né? Fui perguntado, o que é felicidade? Felicidade é a posse do necessário, né? Consciência tranquila e fé no futuro. Posse do necessário, todos nós aqui temos. A posse do material, do necessário para sobreviver. Agora, precisamos construir a consciência tranquila e a fé no futuro. Só esses dois requisitos é que vai nos fazer o quê? Enfrentar as dificuldades, porque felicidade não é ausência de problemas, não é ausência de problemas, é a maneira como nós enfrentamos os nossos problemas, é a mudança do nosso ponto de vista, se é material ou se eu consigo sublimar os meus problemas. Porque todos os espíritos também vultuosos, né, de grande envergadura moral, tiveram muitos problemas, mas nem por isso desistiram, nem por isso deixaram de ter fé em Deus. Né? Então, não é ausência de problemas. A gente fica querendo, às vezes, Senhor, acabe com os meus problemas. Né? Às vezes, a nossa pressa, a gente quer que nossos problemas se acabem. Só que a gente tem que pedir a Deus força e coragem para enfrentar os nossos problemas. Porque nós estamos numa vida, num planeta de provas e expiações. Espíritos imperfeitos. Num planeta ainda como a Terra, onde o mal reina. Nós queremos ter uma vida totalmente sem problemas, sem desafios, sem obstáculos. Quando formos lá para mundos onde o bem reina, aí sim. Mas, paulatinamente, vamos construindo esses degraus. Então, o céu e o inferno é íntimo, é de cada um. Né? A cada dia nós construímos o nosso céu, o nosso inferno. Para ilustrar esse item, contar uma história de um samurai. Né? Ele era um samurai grande, forte, conhecido pela sua valentia. E ele era valente, mas era também muito violento. Né? Ele foi procurar um sábio monge em busca das respostas. Né? Ele queria... ele tinha muitas dúvidas e queria resposta para as suas dúvidas. E ele disse para o samurai, monge, ensina-me sobre o céu e o inferno. E o monge, de pequena estatura, franzino,
olhou para o bravo guerreiro e, simulando desprezo, lhe disse: eu não poderia ensinar-lhe coisa alguma, você está imundo. Seu cheiro é insuportável. Ademais, a lâmina da sua espada está enferrujada. Você é uma vergonha para a sua classe. O samurai ficou o quê? Enfurecido. Né? Você vai perguntar alguma coisa e a pessoa vem com essas pedradas todas. O sangue lhe subiu ao rosto e ele não conseguiu dizer nenhuma palavra, tamanho era sua raiva. O que ele fez? Empunhou a espada, ergueu-se sobre a cabeça e se preparou para decapitar o monge. Nesse momento, sabiamente, o monge disse: aí começa o seu inferno. O samurai ficou imóvel, não esperava aquelas palavras, né? A sabedoria daquele homem o deixou impressionado. Ele arriscou a sua própria vida para ensinar sobre o inferno. Então o bravo guerreiro abaixou sua espada lentamente, agradeceu ao monge o valioso ensinamento e continuou a sua trajetória. Passado algum tempo de amadurecimento, já com a intimidade mais pacificada, pediu humildemente ao samurai que perdoasse o seu gesto infeliz. Percebendo que era sincero o seu arrependimento, o monge lhe falou: aí começa o seu céu. Então, para nós nos resta a lição de que céu e inferno é construído na intimidade de cada um. A cada dia nós temos a opção, né? A cada momento nós somos chamados a tomar decisões que vão iniciar o nosso céu ou começar o nosso inferno. Perante alguém que nos ofende, nós podemos usar a face da ira ou a face da tolerância. Jesus lá não tinha falado, né? Quando alguém lhe bater, ofereça a outra face. Mas não era para a gente deixar a pessoa nos bater de qualquer forma, né? Bate num lado, bate no outro, não. A outra face seria o quê? A outra face, né, da história, uma outra forma de agir. Então, se eu sou ofendido, eu posso usar a face da ira, como o samurai usou da primeira vez, mas eu posso também usar a face da tolerância, da indulgência. Quando a injúria bater na nossa porta, eu posso usar a face da vingança, ou a face da autoconfiança, né? Da tolerância também, e do perdão. Quando a enfermidade inesperada bater na minha porta, eu posso dar a face da revolta ou a face da confiança em Deus. E quando um parente, né, a perda de um ente querido, eu posso usar também a face do desespero ou dar a face da resignação. De acordo com a face que nós dermos para as situações, nós estamos iniciando o nosso céu ou o nosso inferno íntimo. Então, a cada dia nós somos chamados a tomar várias decisões, na casa espírita, no nosso lar, no nosso trabalho. E será que nós estamos refletindo em qual face nós estamos oferecendo? Ou está tudo tão automático que eu nem reflito? Se alguém falou mal de mim, eu falo também. Ou então, se alguém falou isso da minha família, eu vou lá e calunio também. Né? Perdão, o que é isso? Não quero nem saber mais. Eu vou dar o desprezo, quero nem saber mais de perdão. Será que está tudo tão no automático? Porque a nossa encarnação, principalmente essa encarnação, em que nós estamos tendo contato com a doutrina espírita, tem que ser um marco na nossa vida. Tem que ser para modificar alguma coisa. Tem que ser para mexer com cada um de nós. Nós não podemos entrar na encarnação e sair da mesma forma. Por quê? Porque já temos ferramentas, já temos conhecimento. Não podemos mais ser a mesma pessoa de 10, 20, 30 anos atrás. Se alguém nos fala, você age igualzinho há 10, 20, 30 anos. Opa, é alerta. Estou estacionado.
Estou estacionado. Se eu estou agindo igual, mas se eu estou adquirindo conhecimentos diferentes, o que esse conhecimento diferente está mudando na minha vida? Só ouvir, só falar, não basta. O que muda a nossa paisagem interior é como esse conhecimento eu coloco ele em pauta na minha vida. É fácil? Não é. Mas quem disse que é impossível? Quem disse que é impossível? Não é impossível. Basta o quê? Nós queremos sair dessa situação de sofrimento, essa situação de vitimismo, né? Às vezes nos colocamos em posição de vítima, porque nos é, naquele momento, ainda prazeroso. Como vítimas do mundo, ninguém me entende, ninguém me compreende, a vida é muito injusta comigo. E eu fico naquela situação, muitas das vezes também para atrair a atenção das pessoas, e porque também, para sair daquela posição, tem que ter força de vontade. E ter força de vontade é um sentimentozinho que precisamos trabalhar. E os espíritos dizem que para nós evoluirmos, basta pouca vontade. Eles nem falam que é muita força de vontade, não. Basta bem pouca vontade. Então, a zona de conforto, o lugar comum, né, nos dá ali uma certa tranquilidade aparente. Mas é preciso sair de nós mesmos. Não tem outra forma. E sobre o inferno, tem os conceitos, né? Segundo o cristianismo, o inferno é um lugar ou situação pessoal em que se encontram os que morreram em estado de pecado. O inferno, perpetuado pela religião cristã dogmática, foi elevado a um lugar de maiores suplícios do que aquele dos pagãos. Caldeiras ferventes, tonéis de óleo, rochedos em brasa. Para o espiritismo, céu e inferno são figuras de linguagem e não lugares circunscritos. O inferno não é um lugar materializado, com fogo, tridentes, etc., mas uma vida de provas extremamente penosas, reveses, doenças, dificuldades, com a incerteza da melhoria. E o purgatório, que ele também fala. O que significa purgatório? Tornar puro, purificar, limpar. Para o cristianismo, é um lugar de purificação das almas dos justos, antes de admitidos na bem-aventurança. Segundo o espiritismo, entende-se como sofrimento físico e moral. É o tempo de expiação. Na terra, como encarnado, o homem expia suas faltas, submetendo-as às provas e fazendo suas reparações. Não é, portanto, um lugar definido, fora da vida encarnada, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em busca do aperfeiçoamento moral, intelectual. Então, o nosso momento é o nosso purgatório aqui. O momento que nós estamos expiando, sofrendo as nossas provações para ascender numa categoria melhor, tanto como espírito e também em mundos melhores. São as provas da vida corporal, é o nosso dia a dia mesmo. E se nós já estivermos no nosso inferno íntimo, como escapar dele? Como fazer para sair desse nosso inferno? Porque, por vezes, dependendo do sofrimento, dependendo da visão de vida do indivíduo, ele não vê saída. Porque se todos vissem saídas, não existiria um altíssimo índice ainda de suicídio. A pessoa que faz um ato extremo desse é porque ela não vê saída. Ela não vê luz no fim do túnel. Então, como escapar, como sair desse inferno que é transitório, é passageiro. Aqui na nossa atual encarnação, nesse mundo de provas e expiações, tudo passa. Aquela felicidade também ela passa, e também aquele desespero, aquela revolta, ela também passa. Porque a nossa felicidade ainda é o quê? Relativa. Ela é uma felicidade de momentos. Jesus já falou que a felicidade não é deste mundo, porque não é mesmo. Um mundo ainda destinado
né, onde tem espíritos propensos mais ao mal do que ao bem. Como é que eu posso ser feliz se o meu semelhante, a pessoa, né, que está ao meu lado, está infeliz? Não pode ser uma felicidade completa se tem tantas pessoas sofrendo. Então, a felicidade absoluta só nos espíritos perfeitos. E aí eu vou contar uma outra historinha para a gente, né, ir encerrando, sobre Gandhi. Um livro, um filme dele, né, de 1982, com o nome de Gandhi. Gandhi tinha uma leitura e um conhecimento das leis de Deus de uma forma muito profunda, né? Um espírito aí que veio para mudar. E uma das suas passagens é relatada nesse livro, nesse filme. O filme ele mostra a sangrenta guerra civil que se seguiu à divisão da Índia em Paquistão muçulmano e Índia hindu. As mortes, né, muitas mortes, só trouxeram retaliações e muitas vítimas. Até que Gandhi, um líder espiritual muito respeitado pelos hindus e muçulmanos, iniciou um jejum, um dos vários que ele fez, e jurou que não comeria até que a matança terminasse, mesmo que isso significasse a sua morte por inanição. Né, esse foi apenas mais um dos jejuns de Gandhi, defendendo a não violência. Um hindu enlouquecido visitou Gandhi e, ao chegar aos pés da cama onde estava, atirou-lhe um pedaço de pão enquanto gritava: "Eu já vou para o inferno e não quero a culpa da sua morte também em minhas costas. Coma, por favor." E aí Gandhi falou com ele, né, sereno: "Mas por que você vai para o inferno?" E aí ele falou: "Eu tinha um filho pequeno", né? Aí falou mais ou menos a altura, que ele foi assassinado pelos muçulmanos. Então, quando meu filho foi assassinado, eu peguei a primeira criança muçulmana que consegui encontrar e a matei, atirando a sua cabeça contra a parede. Aí Gandhi fechou os olhos, chorou por dentro, depois se recompôs, pois sabia da importância do seu papel perante aquele povo, e com esperança na voz disse: "Eu conheço um jeito de você escapar do inferno." E ele: "Como?" "Muitos meninos agora estão órfãos de seus pais por causa da matança. Encontre um menino muçulmano com mais ou menos do tamanho do seu filho e crie-o como se fosse seu. Adote-o." Porém, Gandhi não havia terminado a sua fala. "Atente para apenas um detalhe. Você não deve esquecer que deverá criá-lo como um muçulmano." Naquele momento, o hindu não estava preparado para aquela revolução. Era uma revolução, era tudo muito diferente do que ele sentia, de tudo que ele pensava, era uma proposta revolucionária, a proposta do amor, do perdão, né? Do auto perdão e do perdão para aquele que ele tinha, né? Aquele menino que ele havia matado. Então o homem caiu aos pés do mestre. A loucura abandonou seus olhos, que choravam copiosamente. Gandhi colocou as mãos na cabeça daquele homem, abençoando-o do fundo de seu coração, desejando que ele pudesse aceitar seu novo caminho, o caminho para sair do seu inferno. Então, essa passagem deixa o que para a gente? Que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, se nós erramos, se nós nesse momento estamos no nosso inferno particular, a lei do amor é a única que vai nos retirar de lá. Primeiro, nos auto-perdoando, porque aquela sensação de culpa, né, de remorso, e que nós não conseguimos sair dela, não nos leva a nada. Erramos, nos arrependemos, mas é a hora da reparação. E eu preciso sofrer eternamente por aquilo que eu cometi? Não, a lei não nos pede isso. A lei nos pede o quê? Que nós paguemos com o bem aquilo que nós fizemos de mal. Então, ele fez mal para uma criança. O caminho dele seria, talvez, amar uma outra criança. Cada um sabe aonde que errou e que pode seguir um novo caminho. Não precisa nós ficarmos achando, né, lá na lei de Italião, que é olho por olho, dente por dente. Não. Eu posso hoje começar num trabalho, fazer alguma coisa em prol de alguém, um bem de alguém,
equilibrar aí a justiça com o amor. Porque nós ainda só sofremos porque não amamos. Isso é bem claro para a gente. Sofremos porque não amamos. Porque na hora que conseguirmos amar mesmo, amar sublime, nós não vamos mais ter sofrimentos. Então, que fique isso na nossa mente, que o amor cobre a multidão dos pecados, né? Erros, pecados, né? Todos nós temos, todos nós cometemos. Só que tem alguns que são aqueles que ficam mais torturando a nossa consciência. Vamos pegar ele e trabalhar nele. São 5, vamos colocar. Começa trabalhando em um, né? Vá se libertando, se auto-perdoando. Não adianta ficar se martirizando somente. Temos que exercitar primeiro o auto-perdão. Porque para eu conseguir perdoar, eu preciso também me perdoar. Entender que naquele momento eu ainda não tinha total conhecimento. Eu fiz num momento, né, sem pensar, no automático, num momento de intemperança, mas que hoje eu já sou uma pessoa diferente, que eu quero fazer diferente, né? Tem até uma última historinha para a gente encerrar, que era de um homem que ele foi muito mal, muito cruel, para a gente entender um pouco que a lei não é essa lei de Talião, né, do amor. Ele foi um homem muito cruel, e ele, com as suas vítimas, ele quebrava os ossos das suas vítimas, né? Ele era conhecido como quebra-ossos. E esse irmão desencarnou. E depois de um tempo desencarnado, ele começou a se arrepender daquilo que ele fez. E queria retalhar, né, modificar uma reencarnação. E ele pediu aos seus mentores, mentor, olha, eu quero vir como aquelas crianças que têm ossos de vidro. Eu quero que, assim, qualquer movimento que eu faça, eu quebre um osso. Quero passar uma vida inteira praticamente sem conseguir fazer nada, cada vez com uma fratura, e desencarnar com esse tipo de fratura, por causa do que eu fiz de quebrar os ossos da pessoa. Então, o mentor falou assim, você com uma vida dessa, vai conseguir ajudar quem? Não, talvez não consiga ajudar ninguém, mas eu vou, né, penar aquilo que eu fiz. Vamos fazer o seguinte, você vai estudar, você vai ser um médico, ortopedista, vai trabalhar num dos maiores hospitais de traumatologia que tem no Brasil, não vai ter muito direito a descanso e você vai, né, recuperar aqueles ossos quebrados todos que você fez, que você causou. Você vai trazer bálsamo, conforto e alívio para as suas vítimas. Você vai ser um restaurador de ossos na sua atual encarnação. Aí sim, você estará o quê? Pagando com amor aquilo que de mal que você fez com a lei. Então, às vezes a gente fica numa visão muito simplória da lei, né? Eu faço isso, tenho que receber aquilo. Não. O que Deus quer da gente é que nós consigamos retribuir com amor. Consigamos retribuir o que fizemos de errado com amor. Aí sim, nós estaremos construindo o nosso céu e adentrando o reino dos céus. Porque lá nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, Jesus já falava o quê? Que bem-aventurados os que são misericordiosos, os mansos de coração, os humildes e os pobres de espíritos. Eles sim herdarão o reino dos céus. Uma boa semana a todos.